Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Pires, sou engenheira civil e especialista em orçamento de obras residenciais. Nesse vídeo eu vou te ensinar a descomplicar o orçamento de obras. Vou te ensinar 3 dicas infalíveis para você utilizar aí na sua empresa. Antes de começar, já curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Então vamos lá! O que é a minha primeira dica infalível, tá? Para você não errar no orçamento e ter orçamento assertivo. Primeira coisa é você ter um método bem definido para você conseguir elaborar os seus orçamentos. Ter um passo a passo. Porque não adianta nada você, preciso fazer um orçamento. E sair, vou começar por levantando um quantitativo, vou fazer composição, vou fazer visita na obra, vou mandar para cotação aqui, sem ter um método bem definido. Porque pode acabar que você vai esquecer algumas etapas do orçamento, alguns passos, esquecer alguns itens, tá? Então, se você tiver um passo a passo bem definido, você consegue fazer um orçamento mais rápido e mais assertivo, beleza? Vou falar aqui quais são os passos que eu utilizo, né? Qual que é o método que eu utilizo aqui para elaborar os meus orçamentos, certo? Esse aqui é o guia de orçamento na prática, tá? Um guia aqui que eu desenvolvi. E eu defini 12 etapas para fazer um orçamento. Então vamos aqui pela primeira etapa, tá? Primeira coisa que eu faço é estudar os projetos. Então eu faço um estudo geral de todos os projetos, abro projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural, memorial descritivo, se tiver. Geralmente tem clientes que eu vou fazer o orçamento, não tem memorial descritivo, então eu crio meu próprio memorial descritivo ali, colocando os detalhes que eu observei no projeto. Então faço um estudo geral dos projetos, tá? Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, eu faço uma visita técnica no terreno, no local onde vai ser a obra, para identificar se tem alguma particularidade que não está no projeto. Então, por isso que eu estudo os projetos antes, tá? Então, eu vou fazer uma visita. Por exemplo, essa semana eu fui fazer uma visita e no projeto não estava especificado muro de arrimo. Então, a gente vai ter que fazer muro de arrimo, considerar aterro. Então, eu já medi em loco a altura, o nível desse muro de arrimo, já considerei que vai ter aterro, tem uma área de grama lá que a gente vai precisar retirar para depois fazer o aterro e fazer o muro de arrimo. Então, tem várias particularidades que você identifica na visita. Identifiquei também que a gente vai ter que fazer um muro no fundo da casa. Vai ter que fazer o muro de arrimo e o muro lateral ou do vizinho. Só que o vizinho tem cerca elétrica, tem aquela cerca concertina, então a gente vai ter um custo, um gasto para retirar essa cerca e recolocar ela no local. Como eu vou fazer o muro lateral ao do vizinho, né, de fundo, na hora que eu subir meu muro vai ficar mais alto. Eu vou ter que colocar um rufo entre o meu muro e o do vizinho, refazer a pingadeira dele. Então tem gastos que eu só consigo identificar com a visita. Outro detalhe que a gente só consegue identificar com a visita técnica. Vou ter que fazer tapume, fazer fechamento da obra. Que tipo que é esse tapume exigido ali perto do local? Se a obra for em condomínio, eu vou ter que fazer um tapume de telha metálica ou de placas de concreto, dependendo da exigência do condomínio. Vai ter que ser pintado de verde ou de branco, tá? Cada condomínio é diferente. E também identificar o acesso dos materiais na obra, tá? E se tem fornecedores próximos ali também. Por exemplo, já teve obra que eu fui fazer que o acesso, a gente teve que quebrar um muro do condomínio para poder entrar material e fazer um portão provisório. Então foi bem mais trabalhoso. Então, cada obra tem sua particularidade que você vai identificar na visita técnica, beleza? Então, primeiro passo, estudar os projetos. Segundo passo, fazer a visita técnica. Depois, eu vou identificar todos os serviços, tá? Eu já tenho aqui pré-definido os principais serviços de uma obra. Por exemplo, tem listado aqui a EAP, que a gente chama, né? Estrutura Analítica de Projeto, que é aqui, ó, serviços preliminares, serviço de fundação de estacas, de blocos, de viga baldrame, de base concretada. Eu tento colocar isso aqui em ordem cronológica de execução também, para não esquecer nenhum item, tá? Então, eu vou fazendo nessas etapas aqui, nesses passos. E identifico se tem mais algum serviço, de acordo com o projeto, e coloco aqui nos serviços, outros serviços. Por exemplo, muro de arrimo já tem aqui. Mas, por exemplo, tem algum guarda-corpo para fazer algum pergolado, então eu coloco aqui nos outros serviços, tá? Então, vai ter alguns serviços que não são rotineiros, né? Que vai ser específico daquela obra. Então, nessa parte aqui, eu identifico todos os serviços. Terceiro passo. Quarto passo, o que eu já faço aqui nessa etapa? Eu disparo para cotação o serviço de terceiros, que não depende de mim. Por exemplo, serviço de esquadrias, de marmoraria, esse serviço do pergolado poderia ser um serviço de terceiro também. Lista de elétrica,
lista de hidráulica, porque essas cotações demoram, tá? O pessoal demora a dar um retorno, então já dispara essas listas para os fornecedores, enquanto eu vou fazendo os outros passos do orçamento, eles vão cotando. Então isso adianta, agiliza o meu orçamento, tá? Porque se eu for esperar aqui, chegar aqui no final, começar na etapa de cotações, mandar essa lista pro pessoal, eles vão demorar para me dar o retorno e eu vou atrasar o meu orçamento, tá? Então, dessa forma eu consigo fazer um orçamento mais rápido. Quinto passo, então, primeiro, estudo dos projetos. Segundo, visita técnica. Terceiro, identificar todos os serviços. Quarto, disparar para cotação dos serviços de terceiros. Quinto, levantar o quantitativo, tá? Então, é nessa etapa aqui que eu levanto o quantitativo de todos os serviços. Então, vou abrir projeto e vou levantar aqui, ó, quantos metros de estacas eu tenho, quantos metros cúbicos de bloco eu tenho. Nessa etapa, eu tenho que definir uma unidade de medida do meu levantamento quantitativo, tá? Os blocos eu levanto aqui em metros cúbicos. Então, vou levantar em metros cúbicos. Fundação viga baldrame, eu levanto em metros, tá? Então, eu defini que eu vou fazer o meu quantitativo em metros. Então, 133 metros. Então, eu levanto o quantitativo de todos esses serviços, tá? Esse é o quinto passo. Sexto passo, preenchimento do quantitativo na planilha de orçamento, que é essa planilha aqui, e eu venho aqui e venho preenchendo. 133, 5,89, fundação das estacas aqui 229 metros, então eu vou preenchendo esse quantitativo aqui na planilha de orçamento. Sétimo passo, fazer as composições de custo. Esse passo aqui, ó, é definir o que eu vou gastar dentro de cada serviço, tá? Uma composição de custo, ela é composta por insumos. O que são esses insumos? Mão de obra, material e equipamento. Então eu listo todos os insumos que vão ser gastos em cada etapa. Alvenaria aqui, o que eu vou gastar para fazer alvenaria? Areia média, cimento, vedalite, tá? Então eu listo o que eu vou gastar em cada etapa aqui e vou criar os meus coeficientes de custo, né? Meus coeficientes unitários, tá? Então nessa etapa, criar a composição é isso, é listar os insumos e definir meus coeficientes. O que são esses coeficientes? Por exemplo aqui, ó, eu tenho aqui o tijolo de 14, 19 por 29. Eu calculei que eu vou gastar meu coeficiente unitário por uma unidade de medida, né, que é por metro quadrado, o serviço aqui de alvenaria. Calculei que eu vou gastar 16,58 unidades de tijolo para cada metro quadrado, tá? Então, esse aqui é meu coeficiente unitário. Caso eu venha alterar aqui a quantidade, né, de serviço, já me altera o consumo aqui direto, ó. Consumo aqui do tijolo, 5.310 tijolos. Vou alterar aqui o quantitativo aqui para 400 metros quadrados. Já foi para 6.635 tijolos, tá? Então, esse aqui é meu coeficiente unitário, que ele está ligado diretamente à quantidade de serviço que vai ser executado, certo? Então, próxima etapa, definir os custos indiretos, tá? Esses custos indiretos é tudo que não está considerado dentro das composições de custo, tá? Então, tudo que eu não coloquei aqui e é necessário para executar a obra, eu vou colocar aqui nos meus custos indiretos, tá? Então, eu defino quais são os meus custos indiretos. Alguns dos custos indiretos, vigia, topografia, locação de betoneira, tá? Banheiro químico, entre outros, certo? Então, engenheiro, mestre de obra, então eu vou definir os meus custos indiretos. Cada obra é específica, cada obra vai ter os custos indiretos dessa obra, tá? Depois de definir os custos indiretos, eu faço a cotação de preço dos insumos. Passo 9, cotação de preços. Fazer a cotação, eu venho aqui na parte de insumos e relaciono todos os preços, tá? O valor unitário de cada material. Então, para fazer a cotação, você precisa ter critérios bem definidos também para fazer a cotação. Não é só ligar e pegar o primeiro valor com o primeiro fornecedor, tá? Tem várias questões que você precisa considerar, entre equalizar, considerar imposto, frete, entre outros itens, tá? Depois eu faço um vídeo específico aqui para cotações. Passo 10, calcular o BDI e aplicar sobre os custos diretos, tá? Então eu defino qual que é o meu BDI, tá? Tem uma planilha específica para calcular o BDI. Se for mostrar aqui agora, o vídeo vai ficar muito extenso também. Dá um tema só para falar sobre o BDI, tá? Depois eu faço outro vídeo também explicando como calcular o BDI. Mas a gente calcula o BDI e aplica sobre os custos diretos do orçamento, certo? Depois eu faço uma análise do orçamento gerando a curva BC e emito uma proposta final para o cliente. Ao fazer uma análise gerando a curva BC, é relacionar os itens aqui do valor maior para o menor. Ó. Então eu sei quais são os itens que vão ter maior impacto aqui no meu orçamento.
é um outro tema também para um vídeo específico, tá? E depois a gente tem aqui a proposta final para o cliente, né? Que é relacionar todos os serviços que vão ser executados, lembrar de colocar exclusão. Dá outro tema de vídeo também, mas vamos focar aqui nas 3 dicas infalíveis para descomplicar o orçamento aí da sua empresa, certo? Então esses são os 12 passos. Primeira dica é essa: ter o seu método de fazer orçamento bem definido. Esse aqui é o que eu utilizo, os 12 passos para fazer orçamento, tá? Revisando aqui, estudo dos projetos, visita técnica, identificar todos os serviços, disparar para cotação, fazer levantamento quantitativo, preencher o quantitativo na planilha de orçamento, fazer as composições de custo, né, o item 7, definir os custos indiretos, fazer as cotações, calcular o BDI, fazer a análise do orçamento com a curva ABC e fazer a proposta. Então, método bem definido aqui já é um grande passo, tá? Para você não ficar perdido na hora de fazer o orçamento e ganhar tempo e também mais assertividade. E vamos aqui para a segunda dica. Você precisa ter os critérios de medição bem definidos, tá? Para você não ficar perdido na hora de fazer o levantamento de quantitativo. E ser assertivo no seu quantitativo também, para você não errar no seu orçamento. Um exemplo aqui. O que são esses critérios de medição bem definidos, né? Vamos ver aqui na parte de alvenaria, que vai ficar mais fácil para explicar. Para alvenaria, como que eu vou executar na obra, tá? Eu preciso entender como que eu vou executar lá na obra para me colocar aqui no meu orçamento. Então, não adianta nada eu considerar uma coisa no orçamento e na obra executar de uma forma diferente. Um exemplo aqui. Se a gente for usar a tabela SINAP, TCPO, a alvenaria, o pessoal vai passar, a tabela lá fornece a mão de obra por hora, né? Mão de obra CLT registrada. Na minha obra, eu vou registrar o pessoal? Vou contratar por empreita? Vou terceirizar? Ou vou contratar por CLT? Nas minhas obras aqui, eu terceirizo os serviços, tá? Então, é assim que eu vou considerar no meu orçamento. Não vou considerar conforme uma tabela, tá? Porque senão eu vou errar no meu orçamento. Isso é certeza. Então, eu tenho que ter esses critérios de medição bem definidos. O que mais? Vai ser mão de obra terceirizada, na questão aqui da alvenaria. Para quando a gente terceiriza a mão de obra, eu pago a mão de obra o vão cheio, tá? Eu não desconto nenhum vão para o pagamento da minha mão de obra. Por exemplo, aqui, a minha mão de obra eu pago R$22 o metro quadrado, mas eu pago considerando os vãos, tá? Porque tem que fazer verga e contra-verga, que substitui eu não descontar o vãos, tá? Então, eu tenho esse critério aqui para a questão da alvenaria, tá? Mão de obra, eu não desconto nenhum vão, e para material, eu já desconto os vãos, tá? Porque senão eu vou mandar tijolo a mais para a obra. Por isso que eu tenho aqui, alvenaria com vãos e alvenaria sem vãos, tá? Então, aqui, a minha mão de obra, ela contabiliza, né, o quantitativo aqui, o consumo da minha mão de obra, contabiliza em cima do meu quantitativo com vãos. Então, na hora de fazer o levantamento quantitativo, eu já vou separando isso, já somo os vãos para depois subtrair, tá? Tem aqui a parte sem vãos, que é a parte de materiais, tá? Tudo que é relacionado a material, puxa aqui do sem vãos. Porque senão eu acabo mandando material a mais para a obra. Por exemplo, se eu não descontasse aqui, meu orçamento aqui está em R$20.303, né? 372,43. Então, de 20.303 iria para 22.282. Então, eu estaria onerando o meu orçamento. Posso deixar de pegar serviços, por isso, tá? Se eu for superfaturando o orçamento em cada item aqui, no final vai ficar muito caro. Vou acabar não pegando obra, tá? Então, dá uma diferença gritante aí, fechou? Então, critérios de medição bem definidos. Então, para cada serviço desse aqui, eu tenho um critério de medição, tá? E você tem que ter os seus próprios critérios aí de medição de acordo com o que você vai executar na obra. E vamos para a terceira dica aqui. Terceira dica é você ter uma planilha já com as composições de custo prontas, tá? Expliquei já o que é uma composição de custo, né? Por exemplo, aqui na alvenaria. Por que isso facilita muito, tá? E descomplica aí o orçamento. Eu vou praticamente levantar quantitativo. Próximo orçamento que eu vou fazer. Levantei o quantitativo de 500 metros quadrados de alvenaria com vãos. Sem vãos aqui, 450. Pronto. Não precisa, se for o mesmo serviço, né, com o mesmo tijolo aqui, com o mesmo traço de argamassa, tá? Com a mesma espessura da junta aqui, a minha composição não vai mudar. Então, eu vou basicamente alterar o quantitativo aqui das composições. Então, com isso eu consigo fazer um orçamento mais rápido e mais fácil, tá? Um novo serviço aqui de viga baldrame. Se for as mesmas características, né, da viga baldrame, mesmas dimensões, mesmo traço, eu vou vir aqui e vou alterar o quantitativo. Então, vou ter o quantitativo 160. Pronto, tá pronto meu orçamento aqui. Outro item, base concretada aqui.
Base concretada é aquele primeiro concreto que eu faço, né, para tirar a obra da terra, tá? Faço ele numa espessura ali de 5 centímetros e depois eu faço a regularização, que é o contrapiso, tá? Mas eu chamo de base concretada essa primeira etapa de concretar ali. Então eu vou vir aqui e vou basicamente alterar quantitativo, tá? Levantei uma nova obra, 300 metros quadrados. Então beleza, já tá pronto o meu orçamento aqui da parte da base concretada. E aqui no final já vai estar tudo atualizado, tá? Todos os custos. Então, muitos serviços aqui do orçamento eu consigo vir aqui e só alterar quantitativo. Por exemplo, reboco, né? Tem uma nova obra, um novo orçamento. Levantei lá 1.000 metros quadrados de reboco. E aqui, 100 vãos, 900. Então, já está pronto o meu orçamento aqui da parte de reboco. Então, isso agiliza bastante na hora de fazer o orçamento, tá? E aqui tá o meu resumo final aqui do meu orçamento, tá? Custos diretos, indiretos, valor por etapa que eu vou gastar aqui da obra. Então essas foram as 3 dicas infalíveis aí para você descomplicar o orçamento da sua empresa, conseguir fazer orçamentos mais rápidos e mais assertivos. E eu tenho um convite aqui para te fazer. Quero te convidar para participar do mini curso Orçamento de Obras na Prática. Para saber mais, é só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. Combinado? Te vejo aí no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, segue o canal, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau.